A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Sofá do Parlamento, as jornadas parlamentares do PSD terminaram hoje, quarta-feira, em Caminha, no distrito de Viana do Castelo. O Primeiro-Ministro Luís Montenegro aproveitou o discurso de encerramento para pressionar a UGT a avançar na reforma laboral. Hoje recebemos no Sofá do Parlamento o Vice-Presidente da bancada e também do PSD, Alexandre Poço. Comigo está a Judite França. Bem-vindo, Alexandre Poço. Obrigada pela disponibilidade. Olá, viva. Pressionar a UGT é a melhor forma de chegar a acordo antes de levar a proposta ao Parlamento? Nós, antes de mais, obrigado pelo convite, mas nós devemos ser claros e o apelo que o Primeiro-Ministro fez hoje no encerramento das jornadas parlamentares do PSD foi para que existisse da parte da UGT, no processo de negociações do novo Código de Trabalho, uma postura clara e que não se deixasse refugiar por qualquer tentativa de bloqueio que possa minar aquela que é a capacidade que a concertação social ao longo dos anos teve para fechar acordos importantes, para valorizar salários, para dinamizar a nossa economia, para termos uma capacidade de exportar mais, de gerar mais emprego e pagar melhores salários. E, portanto, eu não coloco a questão nos termos da sua pergunta, respeito-a, é mais um apelo que é feito. Como sabe, nós não olhamos para a concertação social como alguns no passado caracterizaram de uma forma até bastante negativa, como uma feira de gado. Nós olhamos para a concertação social como um meio em que os poderes públicos, através do governo, patrões e os representantes dos trabalhadores, sindicatos, têm a capacidade de dialogar para fazer avanços. Agora, após 8 meses de reuniões bilaterais, de reuniões da concertação social, é natural que exista da parte do Governo, que tem a iniciativa de avançar com este projeto de revisão das leis laborais, uma vontade de começar a ter respostas e não garantir que a discussão se eterniza e, portanto, é mais um apelo à responsabilidade, não é uma pressão, é um apelo à responsabilidade. Foi isso que inspirou também o Hugo Soares a deixar no arranque das jornadas parlamentares do PSD aquele repto que, entretanto, José Luís Carneiro já respondeu, ou seja, de PS pressionar a UGT. Entende que o PS pode falar em nome da UGT? Veja, nós devemos ser claros e é inegável que o Partido Socialista tem uma tendência maioritária dentro da UGT e que tem, eu diria, um peso importante do ponto de vista do alinhamento das políticas. Eu não estou a dizer um alinhamento das decisões, mas muitas vezes das políticas e da visão, até porque tem uma tendência maioritária na UGT. E é natural que, como nós sabemos, desde que há cerca de 9 meses vencemos as eleições, em maio de 2025 começou a antever-se, até porque eu lembro-me de painéis, até aqui na Rádio Observador, em que se antevia que com o reforço da votação da AD, que existisse agora por parte de alguns setores da sociedade, sejam mais ligados à esquerda, sejam mais ligados ao mundo sindical, que avançassem em resultado de terem obtido uma má representação parlamentar para uma maior dificuldade naquilo que diz respeito aos processos de negociação. Portanto, laboral, há um interesse, portanto, na sua opinião, há um interesse político por parte da UGT, mais interesse político da luta política do que a defesa dos interesses dos trabalhadores, é isso? A minha expectativa, porque acredito que a responsabilidade pode vencer, é de que não seja a política a intrometer-se numa revisão das leis do trabalho. E quando eu digo a política, não é a decisão política, porque a decisão política existe, está subjacente a toda esta discussão. É a política na sua dimensão partidária, ou seja, que esta discussão não seja contaminada por uma visão partidária. E daí o apelo que o Hugo Soares, Presidente do Grupo Parlamentar, fez é para reforçar algo que nós consideramos importante, é que a UGT, tendo esta tendência socialista no seu interior, que é maioritária,
não se deixe contaminar pelo jogo partidário. Ora, ninguém melhor do que o líder dos socialistas para também ter aqui um papel no apelo à responsabilidade da UGT. Mas, Nós Alexandre não queremos Expulso, questionar, nós não queremos questionar, queremos antes garantir que há uma conclusão do processo. acredita que a UGT quer mesmo chegar a um acordo? Isso veremos quando se terminar este processo. Eu posso ter aquela que é a minha convicção de acordo com os sinais. Hoje o Primeiro-Ministro, veja, foi muito claro. Depois de reuniões, depois de se consensualizarem dezenas de propostas com a UGT a meio do processo, apresenta um conjunto de propostas alternativo, desenquadrado do caminho que estava a ser feito. Eu acho que dá para tirar alguma ilação sobre a vontade que está subjacente. É má fé por parte do UGT? Eu não gosto de dramatizar as questões a esse nível, mas imagino que eu estou a negociar um processo consigo. Avançamos em alguns pontos, concordamos em alguns pontos, e o Ricardo ou a Judite, que estão a fazer-me estas questões, a meio do jogo, introduzem-me outras propostas, outra visão para cima da mesa, fazendo com que possa borregar o trabalho que já se foi construindo. E, portanto, eu, como tenho a fé e tenho naturalmente responsabilidades políticas dentro do meu partido e no grupo parlamentar, eu não queria já estar a categorizar como má fé. Vamos ver como é que o processo termina. Mas há indícios que não são positivos. Mas eu penso, como disse hoje também o Primeiro-Ministro, enquanto existir possibilidade, nós devemos procurar esgotar todas as possibilidades de chegar a um acordo sem eternizar este tema. Porque, já que fala do Primeiro-Ministro, Mário Mourão disse que foi a Ministra do Trabalho a estragar toda a reunião que tinha tido com Luís Montenegro. A negociação deve ser assumida agora pelo Primeiro-Ministro? Veja, o Primeiro-Ministro, como é óbvio, está envolvido em todos os diplomas do Governo. Ele é chefe do Governo e, portanto, há uma superintendência máxima da parte do Primeiro-Ministro de todos os temas do Governo. Mas estranho seria se, na revisão do Código de Trabalho, a Ministra do Trabalho não estivesse envolvida. Portanto, veja o nexo que essa sugestão tem. Não tem nexo nenhum. Como é óbvio, a Ministra do Trabalho tem estado, está e estará envolvida. Agora, como sabemos bem, e os portugueses que nos estão a ouvir através da emissão da Rádio Observador, sabem que o Primeiro-Ministro acompanha todas as decisões, e em particular aquelas que são as decisões mais importantes, como é este caminho, esta proposta de reforma que estamos a querer fazer nas leis do trabalho. Portanto, o Primeiro-Ministro, sim, está envolvido, como está em quase tudo, mas o Governo tem ministros com responsabilidades setoriais. E no âmbito desta Ministra era um pouco estranho, era o cenário inverso. Era excluir-se a Ministra do Trabalho da revisão do Código de Trabalho. Mas podem assumir aqui os dois um duplo pivô, como se diz no desporto. Luís Montenegro pode ter aqui um papel mais preponderante para tentar resolver? Não, eu vou repetir o meu ponto. Estamos a rever as leis do trabalho. Acha que faria algum sentido a Ministra do Trabalho ser excluída? Eu acho que a sugestão é tão descabida. Que eu penso que a própria realidade ou o bom senso das coisas acaba por destruir essa sugestão que não tem adesão qualquer à realidade. A Ministra do Trabalho tem estado envolvida, está e estará. Mas foi o Primeiro-Ministro a chamar a UGT para uma reunião, ou não? Mas é natural, é natural que os parceiros sociais sejam ouvidos pelo Primeiro-Ministro. Nós não podemos cair naquele manicaísmo primário de que quando está o Primeiro-Ministro é porque não está o Ministro da Pasta. Quando está o Ministro da Pasta é porque não está o Primeiro-Ministro. Ora, nós sabemos que em matérias da governação há momentos em que o próprio Primeiro-Ministro naturalmente está presente do ponto de vista setorial, do ponto de vista de algumas áreas importantes. Não consegue, sendo apenas uma pessoa, estar em cada dia, que só tem 24 horas, em todos os temas. Mas é natural que o Primeiro-Ministro possa também ter reuniões, encontros bilaterais com os representantes dos patrões, com os representantes dos trabalhadores. Agora, retirar daí, e por isso é que eu disse que era fantasiosa, para não dizer sem nexo, a sugestão da Ministra do Trabalho ser retirada de uma discussão do Código de Trabalho é completamente excessivo, ou seja, não tem adesão nenhuma à realidade. Luís Montenegro colou André Ventura à CGTP hoje. A posição do Chega retira ao PSD margem para conseguir aprovar esta reforma laboral na Assembleia da República?
Quanto ao resultado, só saberemos quando o processo começar a ser discutido. Mas eu sou daqueles que, ao longo dos últimos anos, fui muitas vezes assistido a um discurso por parte do presidente do Partido Chega, André Ventura, que dizia, aliás, ainda agora quando foi candidato presidencial, que era um combate contra o socialismo, que nós tínhamos de varrer o socialismo do nosso país. Ora, depois, aquilo que nós muitas vezes assistimos, seja, por exemplo, em votações do Orçamento do Estado, seja em matérias, por exemplo, da área económica, é que há muitas vezes uma confluência de posições entre o Partido Chega, que diz varrer o socialismo, com os partidos mais socialistas e mais extremistas do ponto de vista da defesa das ideias socialistas no Parlamento, nomeadamente o PCP e o Bloco de Esquerda. Quando nós ouvimos o Partido Chega dizer que é preciso rasgar este acordo laboral, parece que estamos a ouvir o Estado-Geral da CGTP. E, portanto, ou seja, não, acho que aquilo que se espera de um partido que diz querer acabar com o socialismo em Portugal é que não acaba a ser depois uma espécie de líder socialista 2.0. Porquê? Porque Portugal pensa que não precisa de mais partidos socialistas, já tem bastantes partidos a defender ideias socialistas, e neste sentido é quase, eu diria, é quase surreal ouvir André Ventura com o mesmo discurso que tem a CGTP. Reafirmo, Portugal não precisa de um líder da CGTP 2.0, e eu penso que André Ventura, com esta posição, está a posicionar-se como sendo um líder da CGTP 2.0. Esperemos que quando a reforma proposta chegar ao Parlamento, que depois possa existir mais coerência entre dizer que se quer varrer o socialismo, que se quer ter uma reforma que coloque as nossas empresas e a nossa economia a produzir mais, a pagar melhores salários, a exportar mais, a garantir que Portugal não tem, como hoje realçou o Primeiro-Ministro, um mercado de trabalho com a 30ª, que está posicionado em 37º lugar em termos de rigidez laboral entre 39 países. Eu penso que aí acho que André Ventura deve ser coerente com o que diz. Se quer varrer o socialismo, não se pode posicionar ao lado do socialismo. E neste sofá do Parlamento também há lugar à defesa da honra. Cada palavra para que efeito? Para a defesa da honra, Sr. Presidente. Alexandre Poço, temos ouvido Passos Coelho fazer críticas duras ao Governo. Faz sentido Luís Montenegro ter dado, no fundo, a resposta que deu, que foi antecipar as diretas? Isto não pode revelar um certo receio em relação a Pedro Passos Coelho? Luís Montenegro foi eleito líder do PSD em maio de 2022 e, portanto, se relembrarem, em 2024 as nossas eleições e o nosso Congresso teve de ser adiado fruto de incêndios que marcavam esse período temporal da nossa vida coletiva. E, nesse sentido, há aqui, em primeiro lugar, um acertar de calendário, que é algo que eu penso que era expectável, tendo em conta que as eleições e o Congresso de 2024 acabaram a ter de ser adiados. Recordemos que o PSD tinha acabado de chegar ao governo em junho de 24, as eleições tiveram de ser depois só em setembro, o Congresso foi adiado porque existiam incêndios, portanto, há aqui uma lógica também de voltar a ter o calendário que tem sido natural no PSD, que é ter eleições na primavera. Portanto, eu não coloco a questão apenas e só nesse sentido, sabe? No PSD nós não precisamos de enviar recados. Nós falamos de forma bastante clara e direta sobre os assuntos e, portanto, sobre o tema do calendário das eleições diretas que o partido provavelmente acabará a marcar dentro de alguns dias. Eu gostava só de situar a discussão olhando para os factos e para as datas das eleições de 2024 e 2022. E, portanto, eu penso que é natural que o partido vá agora ter eleições diretas e um novo Congresso Nacional. Muito obrigado, Alexandre Poço, Vice-Presidente da Bancada Parlamentar, também Vice-Presidente do PSD. Foi o nosso convidado do Sofá do Parlamento, que estará de regresso na próxima semana.